Fala, meus queridos alunos, boa noite para todo mundo. E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Tudo certo? Galera, tá chegando? E aí, como é que vocês estão, gente? Bom, antes de nós começarmos a nossa live, só me deem um feedback aí se tá tudo ok, se vocês estão me escutando, estão me vendo aí no cantinho da tela, tá tudo ok? Me deem um feedback aí pra gente dar início à nossa transmissão. Galera, estou fazendo. Tá tudo ok, beleza, obrigado. Seja bem-vindo aí, o Alexandro. Estela tá na área. Quem mais que tá chegando aí? Virgínio, boa noite para todo mundo aí que tá chegando na nossa transmissão ao vivo. Galera, cheguei nessa live de supetão, não é? Não avisei nada para vocês, não comuniquei nas minhas redes sociais, não falei nada no Instagram. A gente está fazendo aqui um teste para ver como é que vai ficar, se vai ficar legal a nossa live, questão de imagem, tudo. E a ideia é a gente fazer isso com mais frequência, né? Os nossos vídeos passarem a ser mais transmissões ao vivo nesse formato, tá bom? Então, galera, na transmissão de hoje, eu quero, na realidade, dar duas dicas matadoras para vocês. O objetivo dessa live não é fazer videoaulas muito estendidas, não. É tentar ser o mais sucinto possível, mas sem perder a essência e a qualidade do conteúdo, que é a marca registrada do nosso canal. E eu quero trabalhar com vocês duas temáticas muito fortes da química orgânica. São temáticas que normalmente confundem demais a galera, que é a questão da hibridização ou hibridação. Muita gente tem dúvida nisso aí. Muita gente acha que a hibridação ou a hibridização só funciona com carbono e a gente vai ver que não é. E eu quero falar para vocês também sobre carbono quiral em ciclo. E vocês vão perceber que no final a gente vai fazer uma questão que teoricamente é uma questão difícil, uma questão do IME, só que aí com essas dicas que eu vou passar para vocês, vocês vão ver que vai ficar super de boa e super tranquilo, legal? Então, galera, vamos que vamos, seguindo aqui a nossa transmissão. Qualquer coisa, só vocês me avisarem aí, tá? Tô acompanhado aqui do lado as mensagens de vocês. Bom, galera, dica matadora sobre hibridação ou hibridização. Primeiro, para a gente começar, você não precisa se preocupar em entender os pormenores da teoria da hibridação. Deixa isso para a química lá do ensino superior, tá? Os caras lá da faculdade que vão se preocupar em entender isso aí. Para a química do ensino médio, você basicamente precisa saber dizer ou expressar a hibridação ou a hibridização de uma substância, tá? Essa aula serve para o Enem? Sim, ela é específica também para o Enem, tá? Falando em hibridação e Enem, muita gente achava que esse assunto não caía no Enem, mas o Enem já trouxe questão de hibridização, beleza? Galera, vamos começar. A hibridação de um elemento químico, ela pode ser de vários tipos. Hibridização, na realidade, são misturas de orbitais. Nós sabemos que existem vários tipos de orbitais. Os principais orbitais que existem são os orbitais do tipo S, orbital do tipo P, orbital do tipo D e orbital do tipo F, certo? Bom, para o ensino médio, a gente não chega a estudar hibridação envolvendo o orbital do tipo F. Então esse aqui a gente vai jogar para escanteio, legal? Bom, a palavra hibridação ou hibridização, ela é uma palavra muito antiga da língua portuguesa e significa mistura, tá? A palavra hibridação ou hibridização, ela significa mistura. Só que no contexto da química, ela significa mistura de orbitais, ok? Então, quando a gente fala hibridação, a gente está falando de mistura de orbitais. Os orbitais dos átomos vão se misturar e isso vai criar o fenômeno chamado hibridação. Como eu falei para vocês, eu vou pedir que vocês esqueçam o aspecto teórico disso aqui, tá? Não tenta entender a teoria. Eu quero tornar a aula mais prático possível para te ajudar, tá? É o seguinte, o tipo de hibridação que um átomo vai apresentar vai depender do número de nuvens eletrônicas que ele vai ter ao seu redor, beleza? Então vamos aqui comigo, ó.
Átomos que apresentam duas nuvens eletrônicas, vão ter uma hibridação do tipo sp. Professor, como é que eu vou saber que a hibridação é do tipo sp? Eu tenho que decorar que duas nuvens vai dar hibridação do tipo sp? Não. Se vocês observarem bem, em cima do S não aparece nada, mas é como se tivesse um expoente 1, certo? Como se não aparece nada, perdão, é como se não aparecesse nada, mas tem um expoente 1 ali que está omitido. E a mesma coisa aqui o P, ó. É como se tivesse ali um número 1, né? Só que você não tá observando, você não está vendo. Se você somar os dois expoentes, não vai dar 2? Vocês repararam que a soma dos expoentes está dando exatamente o número de nuvens? Esse é o segredo da hibridação. Muito aluno perde muito tempo decorando muita informação. E o que você precisa saber é que a soma dos expoentes é o número de nuvens eletrônicas. Então, átomos que têm hibridação do tipo sp são átomos que têm duas nuvens eletrônicas, certo? Então, vamos seguindo. Pela mesma lógica, um átomo que tem três nuvens eletrônicas, ele vai ter uma hibridação do tipo sp2, tá? sp2, reparem que agora em cima do P, deixa eu dar uma melhoradinha aqui nesse P, reparem que em cima do P existe o expoente 2. Quando você soma o expoente do S com o expoente do P, vocês estão vendo que essa soma está dando 3, certo? Então, se a soma está dando 3, 3 nuvens eletrônicas. Se um átomo ele apresenta 4 nuvens eletrônicas, a hibridação dele será do tipo sp3. Estão entendendo a lógica? A soma dos expoentes agora está dando quanto? 4. E assim sucessivamente, tá? Até a gente chegar nos casos em que os átomos apresentam 5 nuvens eletrônicas. Quem apresenta 5 nuvens eletrônicas vai ter a hibridação sp3d. Agora a gente já entra misturando o subnível D. Se vocês observarem, a soma de todos os expoentes está dando 5, ok? Então isso significa que a hibridação desse elemento é sp3d. E por último, a hibridação para 6 nuvens eletrônicas, que a princípio é o máximo que a gente pode ter, tá? A hibridação para 6 nuvens eletrônicas é sp3d2. Então esses são os vários tipos de hibridação que a gente tem. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam. Somou os expoentes, a soma dos expoentes vai dar o número de nuvens. Provavelmente vocês vão me perguntar assim, professor, mas como é que eu vou saber o que são nuvens eletrônicas, tá? Vou falar isso para vocês na sequência. Até agora, tudo entendido, galera? Tudo direitinho? Vamos seguindo então, ó. Eu vou começar aqui com o elemento carbono, porque o foco da nossa aula de hoje é o carbono, tá? O carbono, ele pode aparecer na natureza da seguinte forma. Ele pode aparecer fazendo 4 ligações simples. O carbono, ele pode aparecer fazendo uma ligação dupla e 2 ligações simples. O carbono, ele pode aparecer fazendo 2 ligações duplas, ou o carbono pode aparecer fazendo uma ligação tripla e uma ligação simples. Não esqueçam que o carbono ele é tetravalente, tá, galera? Se ele é tetravalente, isso significa que ele faz 4 ligações. Fazendo as possibilidades de combinação entre simples, dupla e tripla, essa seria a nossa sequência, ok? Como é que eu faço para descobrir a hibridação do carbono? Bom, se até hoje você decorou, esquece. Você simplesmente vai contar o número de nuvens eletrônicas que existem ao redor do carbono. Observação importante. Nuvem eletrônica pode ser uma ligação simples, tá? Tá tomando nota aí? Nuvem eletrônica pode ser uma ligação dupla e observação. A ligação dupla você conta como uma nuvem eletrônica, tá? Não é porque é dupla ligação que eu vou contar 2 nuvens. Não. Ligação dupla você conta como uma nuvem eletrônica. Ligação tripla você conta como uma nuvem eletrônica. Par de elétrons não ligantes também você conta como uma nuvem eletrônica. Então, olha só. Se vocês observarem bem aqui, esse meu carbono, quando ele está fazendo 4 ligações simples, ó, ao redor dele eu tenho 1, 2, 3, 4 nuvens eletrônicas. Qual é a hibridação para 4 nuvens eletrônicas? Hibridação sp3, ó. Então, essa é a hibridação do meu carbono, sp3.
Quando um átomo de carbono faz uma dupla e duas simples, lembram da dica que eu falei para vocês agora há pouco? A ligação dupla eu considero como sendo uma nuvem eletrônica. Então, se a ligação dupla é uma nuvem eletrônica, a simples é uma nuvem e a outra simples é uma nuvem, quantas nuvens eletrônicas eu tenho aqui, galera? 3. Qual a hibridação para 3 nuvens eletrônicas? Hibridação do tipo sp2. Estão entendendo como é fácil? Né? Você bate o olho no carbono, você já consegue classificar ele tranquilo. Ó. E aqui do ladinho, galera, ó, o carbono fazendo duas ligações duplas, vocês estão observando que ele tem duas nuvens eletrônicas ao redor dele. Hibridação para duas nuvens eletrônicas, ó, vimos aqui em cima a primeira hibridação do tipo sp. E quando o carbono faz uma tripla e uma simples, ele também apresenta duas nuvens eletrônicas, porque a ligação tripla, eu enxergo ela como se fosse uma nuvem eletrônica, tá? Então não esqueçam, ligação tripla não são 3 nuvens. A ligação tripla é uma única nuvem eletrônica. Tranquilo, galerinha? Bom, se o meu átomo aqui tem duas nuvens eletrônicas, isso quer dizer que a hibridação dele também é sp, ok? Até aqui, gente, só usando o exemplo do carbono, tudo bem? Todo mundo entendeu aqui, galera? Tranquilo? Até na faculdade foi decoreba, verdade, Stella, né? É difícil às vezes o cara entender isso porque envolve mecânica quântica, mas vamos dispensar. Até aqui, meus queridos, vocês estão acompanhando, estão entendendo tudo direitinho? Estou olhando aqui no bate-papo. Então, vamos seguindo aqui com a nossa live. Agora, eu quero mostrar para vocês exemplos de moléculas inorgânicas, elementos inorgânicos, tá? Ou seja, nós vamos parar um pouquinho aqui de falar sobre o carbono. Vamos começar colocando aqui, galera, o oxigênio, tá? Eu vou começar colocando aqui o oxigênio. O oxigênio, eu preciso que vocês lembrem que ele é um elemento da família 16, antigamente chamado de família 6A. O oxigênio ele é um elemento que faz duas ligações e, ao fazer duas ligações, sobram dois pares de elétrons, que eu vou representar aqui por x, tá? O oxigênio ele pode aparecer também fazendo uma ligação dupla e aqui também sobram dois pares de elétrons. O nitrogênio, que é um elemento, por exemplo, da família 5A, ou agora chamado de família 15, o nitrogênio ele aparece fazendo 3 ligações. Quando o nitrogênio faz 3 ligações, sobra um par de elétrons aqui na estrutura dele. Até porque vocês têm que lembrar que esses elementos, que são elementos representativos, eles seguem a regra do octeto. Eles precisam ter 8 elétrons na camada de valência, certo? Então, se você está vendo aqui o oxigênio fazendo 2 ligações, faltam mais 2 pares para ele completar 8. Se o oxigênio está fazendo aqui uma ligação dupla, faltam 2 pares para ele completar 8. Se o nitrogênio está fazendo 3 ligações, sobra um par para ele poder completar 8 elétrons. Falta um par para ele poder completar 8 elétrons. Só que o nitrogênio ele também pode aparecer fazendo uma ligação dupla e uma ligação simples. E o nitrogênio ele pode também aparecer fazendo uma única ligação tripla. Ei, professor, o senhor omitiu os outros elementos que eles estão ligados, certo? Omiti. Aqui eu coloquei só o oxigênio e o nitrogênio para não ficar muito poluído, porque daqui a pouco a gente vai fazer exercício. Lembra que no final da nossa live tem um presentinho para vocês, tá bom? Que é uma questão top das galáxias. Vamos lá. Vocês são capazes de me dizerem aqui, galera, qual é a hibridação desse primeiro oxigênio? Aqui, ó, desse primeiro, tá? Eu quero aqui nos comentários, alguém diga aí para mim. Qual é a hibridação desse primeiro oxigênio aqui, galera? Digam aí para mim nos comentários. Esse aqui, ó. Primeiro oxigênio. Qual que é a hibridação dele aí? sp3. Isso aí, ó. Hibridação do oxigênio sp3. Por quê, galera? Se você olhar aqui, ó, uma nuvem eletrônica, 2, 3, 4. Lembra que eu falei para vocês que o par de elétrons a gente conta como uma nuvem eletrônica? Então, o oxigênio ele também tem hibridação. E quando ele aparece fazendo 2 ligações simples, a hibridação dele é sp3. Caramba, professor, eu achava que essa parada de hibridação era só para o carbono. Não, elementos inorgânicos também passam por esse processo. Agora, galera, quem ficou na dúvida, essa aqui agora ninguém vai errar.
Esse segundo oxigênio aqui, galera, digam aí para mim nos comentários. Qual que é a hibridação desse segundo oxigênio? Vou esperar aqui um pouquinho. Tem uma pequena latência do tempo que eu falo até o tempo que vocês respondem. Aí, a Ana Paula chegou arrebentando aí, ó. SP2. Isso aí, tá? SP2 porque, ó, aqui 1, 2, 3 pares, ou melhor, 3 nuvens eletrônicas. A hibridação para 3 nuvens eletrônicas é SP2, né? Isso aí, galera. Agora, nitrogênio aqui, gente, só para a gente finalizar essa parte de hibridação. Esse primeiro nitrogênio aqui, qual é a hibridação dele? Digam aí para mim, rapidinho. Primeiro nitrogênio aqui, ó. Esse aqui fazendo 3 ligações simples. Qual é a hibridação dele? SP quanto? Isso aí, ó, SP3. SP3 porque, ó, uma nuvem eletrônica, 2, 3, 4. Vocês estão vendo como isso é fácil, gente? Caramba, aquele assunto que você apanhou pra caramba pra aprender, aqui é super tranquilo, ó. Só contar o número de nuvens eletrônicas, tá? Parabéns aí pra galera toda que tá respondendo SP3. Gente, isso aqui, como eu falei pra vocês, não tenta entender o que é a hibridação, porquê de ser SP3, porque eu já falei pra vocês, isso é química do ensino superior, tá? Então, relaxa e curte o momento, tá bom? Curte a pandemia ficando em casa, hashtag fica em casa. Aqui, galera, esse segundo nitrogênio aqui, ó, já vamos direto porque aqui já tá fácil, né? Já tá começando a ficar chato já. Três nuvens eletrônicas, hibridação do tipo SP2. E esse último nitrogênio aqui, galera, que só tem 2 nuvens eletrônicas, a hibridação dele do tipo SP, beleza? Tudo bem, gente, até aí? Tranquilo? Agora eu vou avançar. Todo mundo pegou a dica de hibridação aí? Vocês querem tirar um print do quadro? Eu espero aqui alguns segundinhos. Tira o print do quadro aí que agora a gente vai para a próxima dica matadora, tá? São 2 dicas matadoras nessa live para não ficar muito estendida. E aí na sequência a gente vai pegar um exercício que vai trabalhar isso aí com vocês, legal? Vamos lá então, galera. Bom, carbono quiral em ciclo. Isso aí é outra coisa que confunde pra caramba os alunos. Carbono quiral, muita gente sabe o que é, né? Vou começar até devagar aqui, tá? A gente lembra que o carbono quiral é aquele carbono que confere a isomeria ótica a um determinado composto. Eu preciso que vocês se recordem que aqui no canal eu tenho uma playlist completa de isomeria, tá? Completa. Minúcias, detalhes, tá top demais, galera, playlist. Então, terminar aqui a live, se você quiser saber os porquês, é só conferir lá a playlist, tá? Vamos lá, galerinha. Carbono quiral. Por definição, o carbono quiral é aquele carbono que apresenta 4 ligantes diferentes ao seu redor. Então, eu vou colocar aqui o R1, o R2, o R3 e o R4. Sendo que para ser considerado carbono quiral, o R1 tem que ser diferente do R2, que tem que ser diferente do R3, que tem que ser diferente do R4, tá? Então, esse carbono, ele precisa ter os 4 ligantes diferentes entre si. E esse carbono, ele precisa ser um carbono que faça a ligação simples. A gente normalmente marca com asterisco esse carbono, tá, galera? Então, esse asterisco significa que esse carbono ele é um carbono quiral. As moléculas que apresentam esse carbono quiral, elas terão a atividade óptica, tá? Todos os elementos podem ter hibridação? O Alexandre está perguntando. Sim, tá? Todos os elementos podem ter hibridação. Isso não é exclusividade para o carbono. Inclusive, vocês lembram que no slide anterior, né, eu dei o exemplo do oxigênio e do nitrogênio, tá? Então, sim. Agora, galera, eu vou começar vendo aqui com vocês um exemplo de uma molécula de cadeia aberta para a gente poder falar de ciclo, que é onde eu quero chegar com vocês, tá? É onde eu quero mostrar a cereja do bolo. Vamos aqui colocar um exemplo de uma molécula e eu vou perguntar de vocês se essa estrutura tem carbono quiral, tá? Vamos lá. O exemplo do nosso composto aqui vai ser CH3, aqui a gente vai colocar CH, OH, aí aqui a gente vai colocar um anel aromático, ok? Galera, vocês conseguem enxergar nessa estrutura que eu acabei de desenhar o carbono quiral? Você consegue ver?
Vou mostrar aqui para quem não conseguiu enxergar. Ó. Esse primeiro carbono não é quiral porque ele está ligado a 3 hidrogênios. Lembra que eu falei para vocês que o carbono quiral é aquele que se encontra ligado a 4 grupos diferentes, tá? Carbono de benzeno, carbono aromático não pode ser quiral, porque lembra que o carbono do aromático faz dupla, para ser quiral tem que ser ligação simples e 4 ligantes diferentes. O nosso carbono quiral tá bem aqui, ó, galera. Eu vou marcar aqui, ó, ele com asterisco. Esse carbono é quiral porque observem que ele tem 4 ligantes diferentes ao redor dele. Ó, aqui, ó. O CH3 é um ligante, o OH é um outro ligante, o hidrogênio tem um hidrogênio ligado a esse carbono e tem um benzeno ligado a esse carbono. Então, esse carbono ele é um carbono quiral porque ele tem 4 grupos diferentes conectados a ele. Beleza? Até aí tranquilo, né, gente? Bom, vamos agora para o que interessa? Carbono quiral em ciclo. Eu vou começar colocando aqui para vocês uma estrutura aqui. Essa estrutura, peraí, galera, deixa eu desenhar aqui bonitinho para o negócio ficar bem fofinho, tá? Aqui, ó, é um hexano, é um ciclo hexano, o negócio tá bem torto aqui. Ciclo hexano, pronto, agora já tá menos ruim, tá? Ciclo hexano. E bem aqui eu vou colocar um hidrogênio e aqui eu vou colocar um cloro. Primeiro detalhe, gente. Isso aqui ó, não é benzeno, tá? Eu não quero que vocês enxerguem isso aqui como benzeno, porque eu não coloquei a bolinha aqui da ressonância, tá? Isso aí é o ciclo hexano. Pergunta. Essa estrutura aí que eu acabei de desenhar, tem carbono quiral, sim ou não? Bota aí nos comentários. Essa estrutura que eu acabei de desenhar. Demorando para responder porque tem um lag, tá, galera? Até vocês me escutarem, vocês responderem, tem um lagzinho aí. Essa estrutura tem ou não tem carbono quiral? O que vocês acham? Tem agora uma resposta. Os demais, tem ou não tem carbono quiral? Essa estrutura, tá? Essa estrutura aí, galera, que eu mostrei para vocês, ela não tem carbono quiral, tá? Não tem carbono quiral por quê? Por que ela não tem carbono quiral? Isso aqui, gente, não está aparecendo, mas vocês entendem que aqui, para o carbono fazer 4 ligações, estão sendo omitidos 2 hidrogênios. Então, significa que cada carbono desse que não está aparecendo, ele tem 2 hidrogênios aqui, ó. 2 hidrogênios, aqui 2 hidrogênios, aqui, ó, 2 hidrogênios e aqui 2 hidrogênios. Tranquilo? Tá. Esses carbonos aí, gente, que tem 2 hidrogênios, eles não podem ser quirais porque eles têm 2 ligantes iguais, tá? Então, esse CH2 aqui esquece, CH2, CH2, CH2 não pode ser quiral. Mas eu tenho certeza que você ficou na dúvida nesse carbono aqui, ó. Foi esse carbono que você ficou na dúvida. Caramba, professor, será que esse carbono é quiral? Será que ele não é quiral? Como é que eu sei disso? Tá. Primeiro você nota que esse carbono ele tem 2 ligantes diferentes aqui em cima, o hidrogênio e o cloro. Beleza? Só que no ciclo você tem que ver se a sequência de ligantes no sentido horário e anti-horário é a mesma. Se a sequência de ligantes no sentido horário e anti-horário é a mesma. É isso que você precisa ver. Ei, professor, não entendi não, me explica melhor? Tá prestando atenção, né? Vamos lá. O carbono que você está desconfiando que é quiral é esse aqui que eu estou passando aqui a canetinha, certo? É esse aqui. Vamos ver quais são os ligantes que ele tem fazendo um caminho no sentido horário. Vamos lá. O que está ligado a esse carbono no sentido horário? Presta atenção no que eu vou falar agora. Ó. CH2, 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 CH2. Agora vamos no sentido anti-horário, tá? O que está ligado a esse carbono no sentido anti-horário? CH2, 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 CH2. Pergunta: a sequência de ligantes que eu acabei de falar, ela é igual ou ela é diferente? É igual. Se essa sequência de ligantes é igual, é como se esse carbono ele tivesse 2 ligantes iguais numa extremidade e na outra. Se ele tem 2 ligantes iguais, isso significa que esse carbono não é quiral, tá? Esse carbono aqui, galera, ele não é um carbono quiral. Então, vocês viram aí um exemplo de um carbono de ciclo
que não é quiral. Tudo bem, galera? Tá. Agora, se eu pegasse esse mesmo exemplo e fizesse isso aqui, ó, tá? Vou fazer esse test drive agora com vocês. Vamos ver se a galera aí vai acertar, tá? Esse mesmo exemplo e ele ficasse bem assim, ó, desse jeito. Aí aqui um hidrogênio e aqui um cloro. Pergunta, essa estrutura que eu acabei de desenhar aqui, galera, tem ou não tem carbono quiral? Responda aí para mim nos comentários. Vai lá, alguém diz aí. Essa segunda estrutura aí que eu acabei de desenhar, tem ou não tem carbono quiral? Sim ou não? Mande bala aí. Tem o lag que leva o tempo para vocês responderem aí, para minha mensagem chegar até os vossos ouvidos. Alguns já acham que não. E aí? Essa estrutura aqui, galera, essa estrutura, ela tem carbono quiral, tá? Esse carbono aqui, ó, esse carbono ele é quiral, tá? Vou escrever aqui, ó. É quiral. E professor, como é que eu sei que esse carbono é quiral? Tá. Qual é o conceito de carbono quiral? Carbono quiral não é aquele que tem que ter 4 ligantes diferentes, certo? Esse carbono aqui, ó, que eu circulei de vermelho, quais são os ligantes que estão conectados a ele? O hidrogênio, aqui na parte aberta, o cloro, e agora a gente vai fazer a sequência de ligantes no sentido horário. Estão me acompanhando aí? Vamos lá. Sequência de ligantes no sentido horário. Ó. Vem aqui comigo. Ó. Quem está ligado a esse carbono no sentido horário? O, CH2, 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 CH2. Agora eu vou falar no sentido anti-horário. Vamos lá. Sentido anti-horário. CH2, 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 O. A sequência que eu falei foi exatamente a mesma? O que eu falei na primeira e na segunda frase foi exatamente igual? Não. Vocês perceberam que a sequência de ligantes que eu falei, ela é diferente. Então, isso significa que essa estrutura é uma estrutura de cadeia fechada que apresenta carbono quiral. Portanto, meus queridos, carbono quiral pode existir em estrutura cíclica. O grande segredo para você achá-lo é você fazer essa sequência de ligantes no sentido horário e anti-horário e ver se aquilo que você vai falar é igual ou diferente. Se for diferente, quer dizer que o seu carbono é quiral, porque é como se ele tivesse aqui, ó, os 4 ligantes diferentes, beleza? Vamos fazer o seguinte, vamos colocar mais um teste aqui, só para eu sentir segurança, eu sentir que vocês estão entendendo a parada aqui com plenitude. Vamos lá. O exemplo agora, galerinha, vai ser esse aqui, ó, tá? Eu ainda vou insistir aqui no ciclo hexano, tá? O ciclo com 6 carbonos, né? Com 6 membros, que agora não são mais 6 carbonos. Aqui, hidrogênio e aqui, cloro, beleza? Galera, essa estrutura aqui, ó. Agora, todo mundo que está assistindo a live vai me responder, sem errar, hein? Sem errar. Mas não tem problema se errar não, tá, galera? A gente está aqui para aprender. Vamos lá. Essa estrutura aqui que eu estou circulando, tem ou não tem carbono quiral? Vai lá, estou circulando aqui. Aí tem um lag, o tempo que eu falo aqui, vocês recebem aí a transmissão, tá bom? Aguardando aí as respostas. Este carboninho aqui, este composto, este lindo composto, tem ou não tem carbono quiral? E aí, galerinha? Tem ou não tem carbono quiral? Isso mesmo, não tem carbono quiral. Não tem carbono quiral por quê? Ó? Certamente o carbono que você desconfiou para ser quiral seria esse aqui, ó. Esse aqui, esse carbono aqui você desconfiou. Pô, esse carbono aí deve ser quiral, né? Aí, qual é a parada, o segredo? É você avaliar a sequência de ligantes. Aqui ele tem 2 ligantes diferentes, né? Que é o hidrogênio e o cloro, né? Eu ia pular para não ficar repetitivo, mas vamos lá. Hidrogênio e cloro, ele tem 2 ligantes diferentes na parte aberta. Agora vamos para a parte fechada. Eu vou começar a sequência de ligantes, a sequência de átomos que estão conectados a esse carbono no sentido horário, tá? No sentido horário, presta atenção, ó. Frase 1, CH2, CH2, O, CH2, CH2. Sentido anti-horário, frase 2, CH2, CH2, O, CH2, CH2. A frase 1 e a frase 2,
Elas foram exatamente iguais ou exatamente diferentes? Exatamente iguais. Isso significa que essa estrutura aqui é como se esses dois ligantes fossem iguais, os dois braços da cadeia fechada fossem iguais. Quando isso acontece, galera, o que nós dizemos é que o nosso carbono aqui ele não é quiral, tá? Então esse carbono aqui, ó, galerinha, ele não é um carbono quiral, tá? Agora vocês viram que isso aqui é detalhe, gente. Isso aqui cai na prova do Enem, por exemplo, cai no vestibular, pega meio mundo de aluno, isso aqui. Porque vocês viram que eu só mudei o oxigênio de posição no ciclo. E só de mudar o oxigênio de posição, eu já transformo uma estrutura que é quiral numa estrutura não quiral. Perceberam? Tudo entendido aí, galera? Tudo bem? Agora vamos fazer o seguinte. Antes da gente fechar a nossa live, eu quero mostrar para vocês esta questão. Não se assuste com o que você está vendo, pelo amor de Deus, tá? Eu tenho certeza que com isso que eu falei, você tem plena capacidade de responder essa questão. E eu não estou falando de um vestibular qualquer, galera. Eu não estou falando de um vestibular qualquer. Estou falando da prova do IME, que é uma das provas que vocês sabem que é uma das mais consideradas aí do nosso país, tá bom? Vamos ler junto aí, gente, o enunciado. Aí, como a nossa transmissão está ao vivo, né, eu vou dar um tempinho para vocês pensarem, né? Eu vou deixar o vídeo gravado depois, né? Quem está assistindo gravado depois pode pausar para pensar. Mas como a gente está na live agora, vamos ter um tempinho aí para a gente meditar. A azitromicina é um potente antibiótico comercial. Sua estrutura molecular está mostrada abaixo. Aí vocês viram aí, galerinha, que ele deu para gente a estrutura da azitromicina. Uma molécula gigantesca, né? Muito grande aí a cadeia dela. Tá. Considerando a estrutura acima, são feitas as seguintes afirmações. Existem dois átomos com hibridização sp2. Existem dois átomos com hibridização sp2. E aí, galera? Esse item 1. Certo ou errado? Existem dois átomos com hibridização sp2. Tô devagar aqui porque eu quero que vocês olhem para a estrutura, tá? Eu quero dar um tempo para você pensar. Dois átomos com hibridização sp2. Certo ou errado? Vou ver como é que estão as mensagens aqui enquanto vocês vão pensando aí na nossa live. E aí, galerinha? Certo ou errado, item 2? Bom, vamos lá. Primeira coisa que vocês têm que ver é quais são os átomos que vocês têm aí na nossa molécula, tá? A primeira coisa que você tem que ver é isso. Quais são os átomos que a gente tem aqui na nossa molécula? Ó, a gente tem carbono, tem hidrogênio. O hidrogênio só faz uma ligação, tá, gente? Então, o hidrogênio não tem hibridação. Temos carbono, temos oxigênio. Quem mais que a gente tem? Tirando o hidrogênio, a gente tem nitrogênio, certo? Beleza, são esses três. Tá. A questão aqui, o item 1, falou de hibridização sp2. Vamos voltar aqui rapidinho, ó. Hibridização sp2. Vocês lembram um exemplo que eu dei aqui de hibridização sp2, ó? Hibridização sp2, no caso do carbono, vai acontecer quando o carbono estiver fazendo uma dupla e duas simples. Ou seja, quando o carbono estiver fazendo uma dupla, vai ter hibridização sp2, tá? Vocês estão vendo aqui que na nossa estrutura, nós temos bem aqui, ó, vou marcar aqui, ó, bem aqui um carbono fazendo uma ligação dupla e duas simples. Então, significa que esse carbono, ele tem hibridização sp2. Agora, será que não existem outros elementos com hibridização sp2? O grande erro dessa questão é a galera só pensar no carbono. Ah, só tô vendo carbono. Você tem que olhar para oxigênio e tem que olhar para nitrogênio também, tá, galerinha? Vamos voltar aqui, ó. Quando é que o oxigênio ele vai ter hibridação sp2? O oxigênio vai ter hibridação sp2, ó, olha para cá, ó, quando ele estiver fazendo uma dupla. Quando o oxigênio aparecer fazendo uma ligação dupla, ele vai ter hibridização sp2, certo? Galera, nessa estrutura tem oxigênio fazendo ligação dupla? Sim ou não? Sim, tem oxigênio fazendo ligação dupla. Esse oxigênio aqui, ó,
está fazendo ligação dupla. Logo, a hibridização dele também é sp2. Ei, professor, mas ele não mostrou os dois pares de elétrons que o senhor mostrou lá no seu desenho. O desenho que o cara colocou aí, galera, os pares de elétrons, eles estão omitidos, tá? Eles não foram mostrados, mas eles existem, porque a gente sabe que o oxigênio, se ele está fazendo duas ligações, ele precisa de mais 4 elétrons para completar o octeto. Então, não é porque a questão não mostrou os pares de elétrons que não existe, tá, galera? Então, o oxigênio está fazendo hibridização sp2. Agora, vocês lembram aqui de um detalhe? Ó? Vamos agora olhar para o nitrogênio. Quando é que o nitrogênio ele aparece fazendo hibridação sp2? Ó, aqui, ó. O nitrogênio aparece fazendo hibridação sp2 quando ele faz uma dupla também, ó. Se o nitrogênio aparecer fazendo uma dupla e uma simples, a hibridação dele é sp2. Agora, quando a gente volta aqui para a nossa estrutura, vocês estão enxergando algum nitrogênio fazendo ligação dupla? Tem algum nitrogênio aí pelo meio fazendo dupla? Não. Todos os nitrogênios aqui que eu estou vendo, ó, vou dar uma rabiscada aqui e vou apagar. Ó. Esse nitrogênio aqui, ó, só ligação simples. Que mais? Tem nitrogênio aqui, ó, aqui do lado direito eu achei outro, ó, só ligação simples. E só tem esses dois nitrogênios. O resto dos oxigênios, ó, só ligação simples, oxigênio aqui, ligação simples, não tem mais ligação dupla. Então, isso significa que esse item 1 está correto, tá, galera? Essa molécula, ela possui 2 átomos com hibridização sp2, sim, que é o carbono e o oxigênio, tá bom? Vou até colocar aqui do ladinho, ó, o carbono, quando fez dupla com oxigênio, a hibridização do carbono é sp2 e a do oxigênio é sp2 também, tá? Sampaio, não se preocupe não, meu camarada, vai ficar gravado aí, depois você pega a live toda, tá? E ó, gente, galera que chegou agora, não deixou o like, pô, ajuda o trabalho do professor aqui, vai. Sabadão à noite eu tô deixando ali meu Netflix pra fazer uma live com vocês, galera. Eu só peço o like de vocês, tá bom? Só o like, meus queridos. O like deixa o professor feliz, o like deixa o professor alegre, o like deixa o professor contente. Vamos que vamos, meus queridos. Tá. Seguinte, o item 2. A molécula possui 18 carbonos quirais. E aí? 18 carbonos quirais. Eu vou ter que contar também aqui com vocês, tá, galera? Porque como essa estrutura tem muitos carbonos, não dá pra gente só, desse aqui. Então, vamos aqui. Presta atenção que eu vou contar aqui com vocês quais são quirais. Vamos começar aqui de baixo, tá? Aliás, eu vou deixar o ciclo por último, que o ciclo é mais complicado, vou deixar ele por último. Vamos lá. Cadeia aberta, aqui a parte aberta, começando aqui por baixo, ó. Esse carbono é quiral. Lembrem-se que ele tem 4 ligantes diferentes, ó, tá? Esse grupo aqui, ó, esse grupo. Se bem que esse carbono ele é de ciclo também, né? Essa estrutura aqui ela é uma estrutura cíclica, ó. Mas vocês estão vendo que a sequência de ligantes nesse sentido aqui, ó, no sentido da esquerda para a direita, é diferente da sequência de ligantes no sentido da direita para a esquerda. Então aqui você tem uma estrutura cíclica e esse carbono que eu circulei, ele é quiral, tá? Aliás, vocês percebem que essa estrutura ela é toda irregular, tá? Só o fato dela já ter um oxigênio bem aqui, ó, e ter um nitrogênio bem aqui, vai te fazer com que a sequência de ligantes no sentido horário e anti-horário não seja a mesma. Não tem nem como ser a mesma, porque de um lado tem oxigênio, do outro não. De um lado tem nitrogênio, do outro não. Beleza? Vamos lá então, galera. Eu vou continuar marcando aqui os carbonos quirais, hein? Esse aqui é quiral. Esse aqui, ó, vamos prestando atenção onde é que eu tô passando aqui a canetinha, ó. Esse aqui não pode ser quiral porque ele tem dupla, tá? Carbono de dupla não é quiral, oxigênio não. Esse aqui é quiral, ó. Esse aqui tem 4 ligantes diferentes. Esse tracejadinho aqui, galera, a gente chama isso de cunha tracejada. Ela apenas representa uma ligação que está fora do plano do quadro, tá? Tá para frente do plano do quadro. Só que vocês não... para trás do plano do quadro. Só que vocês não precisam se preocupar com isso. Apenas enxerga que esse traço é uma ligação simples, tá? Esse traço é uma ligação simples. Tanto se ele tiver pintadinho, como se ele tiver tracejado, é uma ligação simples, tá? Esse carbono aqui, gente, que eu estou circulando, é quiral? Não, isso aqui é um CH2, aqui é um CH3. Aqui é CH3, também não é quiral. Esse carbono aqui, ó, é quiral. Esse carbono aqui, ó, também é quiral.
Esse carbono que está conectado aqui com CH3 também é quiral. Esse aqui é CH3, não é. Esse aqui, ó, gente, que eu circulei, não é, tá? Circulei só para vocês verem aqui onde é que eu tô. Isso aqui é um CH2. Ele tem 2 hidrogênios, não é quiral, tá? Aí, dobrando aqui para a direita, esse carbono é quiral. Esse aqui é CH3, não é quiral. Esse aqui, ó, que eu circulei aqui para vocês verem onde eu tô, não pode ser quiral, porque isso aqui é um CH2, tá? Esse carbono aqui, galera, ele é um carbono quiral. Esse carbono está conectado aqui a um oxigênio, também é quiral. E esse carbono que está ligado a um CH3 também é quiral. Então, nesse ciclo aí, galera, todos esses carbonos que eu circulei são carbonos quirais. Agora, vamos aqui para o lado direito, ó. Essa primeira estrutura. Vocês estão vendo aqui, ó, que esse carbono que eu circulei, ele é um carbono quiral, tá? Ele é um carbono quiral porque tem oxigênio, tem hidrogênio aqui que não está aparecendo. E vocês estão vendo que como na estrutura desse ciclo tem um oxigênio, ó, vocês estão vendo aqui o oxigênio que eu estou circulando na estrutura do ciclo? A gente cai na mesma situação que a gente viu nesse exemplo aqui, ó. Quando você coloca um oxigênio numa estrutura cíclica, né, que não seja um oxigênio no meio, para fazer uma divisão no meio da estrutura, os carbonos que já tiverem 2 ligantes diferentes automaticamente serão quirais, tá bom? Então, galera, o que acontece aqui? Todos os carbonos aqui desse ciclo que tiverem ligantes diferentes, 2 ligantes diferentes na parte aberta, serão quirais, tá? Então, aqui, ó, esse carbono, ele é um carbono quiral, esse aqui vai ser quiral, esse aqui também é quiral, esse aqui que eu circulei aqui, ó, esse aqui, ó, ele não é quiral, porque isso aqui é um CH2, tá? Não aparece, mas tem 2 hidrogênios. Esse carbono aqui, ó, galera, ele dá essa outra ponta aqui, ele também é quiral, porque ele está conectado a um CH3 e a um hidrogênio. E aqui na parte inferior, nós temos um oxigênio. Esse carbono aqui, ó, ele está ligado a um oxigênio e a um hidrogênio, que não aparece, ele é quiral. Esse carbono aqui que eu estou circulando, isso aqui é um CH2. CH2 não pode ser quiral, então esquece. Esse carbono aqui, ó, ele é um carbono quiral. Esse carbono aqui, gente, também é quiral. E esse carbono também é quiral. Quantos círculos a gente tem aqui, galera? Me ajudem aqui a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Esqueci algum carbono quiral aqui? Pere lá, aqui, 1, 2, 3, 4. Aqui, opa, esse carbono aqui, né, galera? Opa, esqueci esse carbono aqui, foi mal, ó. Esse carbono aqui também, ó, ele é quiral porque ele está conectado a um oxigênio e a um hidrogênio, né? Esqueci mais algum, gente? Acho que não, né? Ó, CH3, esse aqui é de dupla, fazendo a conferência final. CH2, CH3, aqui já marquei, esse aqui não é, esse aqui é CH2, CH3. Aqui, CH3 também não é. Aqui, CH2. Aqui no ciclo, todos que não são CH2 já marquei. Bom, então acho que agora eu não esqueci de circular nenhum quiral. Esses quirais aí estão escondidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 carbonos quirais. Então, se a estrutura tem 18 carbonos quirais, isso quer dizer que o item 2 está correto. Beleza pura, meus queridos? É isso aí, Sampaio, 18 carbonos quirais. Obrigado, tá, Nilza? Agora vamos para o item 3. O item 3 é o mais fácil de todos. O item 3 ele quer saber as funções orgânicas encontradas na molécula. Aqui ele citou 3, né, galera? Ele falou éster, amina e éter. São funções orgânicas encontradas na molécula. Vamos conferir aqui quais são as funções orgânicas que são encontradas aqui? Vou circular aqui, ó, gente. Nós temos aqui, ó, a álcool, que é a hidroxila ligada a carbono saturado. Então, aqui nós temos álcool, tá? Isso aqui também é álcool. Tudo que for repetido eu já não vou escrever, tá? Ó, nitrogênio ligado a grupos orgânicos. Como é o nome dessa função? Isso aqui é uma amina. No caso aqui, uma amina terciária, tá, galera? Bom, a gente tem aqui álcool, tá? Hidroxila ligada a carbono saturado. Opa, eu tenho oxigênio ligado entre 2 carbonos. Oxigênio ligado entre 2 carbonos, aqui nós temos éter. Bem aqui, hidroxila ligada a carbono saturado, álcool.
nitrogênio ligado a grupos orgânicos, amina. Aqui embaixo, oxigênio ligado entre dois carbonos, éter. Aqui a gente tem álcool. Aqui nós temos outro éter, tá? Aqui nós temos outro éter, só de função repetida. Opa, aqui a gente tem uma diferente, ó. Como é o nome dessa função aqui, que é um C-O ligado a um oxigênio? C-O ligado a um oxigênio é a função éster, beleza? Então, tem éster? Tem. Tem amina? Tem. Tem éter? Tem. Ele não falou somente, tá, gente? Ele não citou a palavra somente. Ele falou, são funções orgânicas encontradas na molécula. Sim, são funções orgânicas encontradas na molécula. Então, todas as afirmações são verdadeiras, logo o gabarito dessa questão alternativa aí na letra E. Beleza pura, galera? Todos entenderam a questão aí, gente? Vocês conseguiram compreender? Acompanhando aqui os comentários. Vou finalizando aqui a nossa live de hoje, né? Acho que ficou demorado, ficou um pouco longo, mas foram duas dicas bem preciosas aqui que eu separei para vocês, acho que foi muito pertinente. Não esqueçam, galera, de deixar o like, isso ajuda pra caramba no trabalho. Eu vou procurar fazer aqui com vocês no YouTube mais transmissões ao vivo, tá bom? É só vocês deixarem aqui nos comentários do vídeo quais são os assuntos que vocês querem, tá? Que eu separo aqui coisas rápidas. Nas próximas lives eu vou procurar estar tratando com vocês, trabalhando no YouTube e lá no meu Instagram, um horário para a gente determinar, para ficar uma coisa sagrada, para a gente ter pelo menos uma live uma vez por semana, mas a ideia é que a gente tenha mais, beleza? Outra coisa aqui, galera, que eu queria saber de vocês é com relação à qualidade da transmissão e do áudio. Vocês ficaram satisfeitos com a qualidade da imagem que vocês estão vendo, com a qualidade do áudio que está sendo captado? Só para eu ter esse feedback aí, que é a primeira live que a gente está fazendo aqui no canal. Na verdade, eu já fiz outras lives, mas fiz com celular, né? Aqui eu já estou fazendo com equipamento, uma coisa mais elaborada, e acredito que tenha ficado aí melhor, tá? Em termos de qualidade de áudio e de imagem, beleza? Ficou legal, galera? Aí, o que vocês acharam da imagem? Tudo ótimo? Beleza, obrigado aí pelo feedback, tá bom? Muito obrigado a todos que participaram dessa live aqui, galera, no bate-papo aqui, o Sampaio, a Estela, a Ana Paula, o Alexandro, a Denise, e uma galera aqui participando, gente, muito, muito obrigado, tá? A Aldia Santos, acho que é assim que pronuncia, me perdoe se eu estiver errado. O Efferson, tem muita gente aqui que está no bate-papo, tá bom, gente? Muito obrigado, agradecendo aqui a presença de todos nessa live. E muito em breve eu volto aqui com vocês para a gente dar sequência, tá bom? Não esqueçam de terminar a live, compartilhar com seus amigos aí, que eu tenho certeza que essas dicas foram preciosas. Grande abraço a todos vocês, galera. Até a próxima transmissão.